menina está morrendo de saudade e preparei uma aula bem legal, certo? Para vocês. Hoje eu quero que vocês acompanhem a aula, peguem o livro de português, prestem atenção, né, João e Alice? Prestem atenção no nosso assunto, certo? Para que, se alguém tiver dúvida no nosso próximo encontro, né, na nossa aula interativa, a gente possa tirar essas dúvidas, ok? Então, vejam bem, hoje nós vamos estudar o grau do adjetivo. O grau do adjetivo, isso mesmo, o grau do adjetivo. Vamos saber o que é o grau do adjetivo? Vejam bem. Como os substantivos, os adjetivos apresentam flexão de grau, que é indicado por uma comparação. Quando nós estamos estudando o substantivo, a gente estuda o gênero, masculino e feminino, né? Nós estudamos o número, para dizer se está no singular ou plural. E nós estudamos o grau, para dizer se está no aumentativo e no diminutivo, não é isso? Isso quando nós estamos estudando o quê? O grau do substantivo, certo? Quando nós vamos estudar o grau do adjetivo, gente, já é um pouco diferente, certo? Vejam bem, como diz aqui, ó, o adjetivo apresenta flexão de grau, que é indicado por comparação. Quando vai se tratar do grau do adjetivo, a gente vai fazer comparações. A gente não vai dizer se é diminutivo ou aumentativo, certo? Como a gente diz no substantivo. Porque no substantivo, quando nós estamos estudando o grau do substantivo, aí eu digo se o substantivo está no grau normal, diminutivo ou aumentativo. Isso no substantivo. No adjetivo, nós vamos fazer comparações, ok? Vejam bem. São 3 os graus do adjetivo. Olha aí, 3. Nós temos o grau normal, certo? Nós temos o grau comparativo e nós temos o grau superlativo. Quando nós estamos trabalhando com o grau do adjetivo, ele é dividido em normal, comparativo e superlativo, ok? Vamos lá. Vejam bem, aqui eu coloquei a imagem de 4 crianças para vocês. De Pedro, não é isso? Tiago, Ana e Flávia, né? São 4 crianças. Pedro, eu quero que vocês conheçam direitinho. Pedro, Tiago, Ana e Flávia. Conheceram? Pronto, agora vamos ver aqui. O grau normal. Primeiro a gente vai estudar o grau normal do adjetivo. Indica a qualidade sem o aumento ou diminuição. Como assim? Nós vamos dar o grau normal, certo? Do adjetivo, sem indicar o aumento ou diminuição. Vejam bem, aqui o grau normal. Eu coloquei essa menina. Vou dar um nome para ela. Eu vou dar um nome de Fátima, certo? Fátima. Fátima é alta, Fátima é inteligente, Fátima é estudiosa. Ah, é o grau normal, né? O adjetivo que eu dei para ela. Porque adjetivo é a palavra que dá qualidade e característica aos substantivos, né? Vocês já sabem disso. Então, eu dei o grau normal do adjetivo para Fátima. Eu falei que Fátima era alta, que ela era inteligente, que ela é estudiosa. São adjetivos que eu dei para Fátima, né? Então, é o grau normal. Vejam bem. Agora, nós vamos ver o grau comparativo. Lembra que a Pro falou que o grau comparativo nós vamos fazer o quê? Comparações. Vejam bem. Aqui eu coloquei para vocês os 2 menininhos que eu apresentei para vocês, né? Eu mostrei para vocês. Esse aqui é quem? Pedro. E esse é quem? Tiago, né? Às vezes a Pro olha assim para porque vai que a Pro esqueça o nome deles. Esse aqui eu já tô vendo que vai ser Pedro. E esse aqui é Tiago. Ah, se eu ficar com dúvida, eu volto lá, minha aulinha, ó, e vou conhecer eles novamente. Lembrando, Pedro, Tiago, Ana e Flávia. Então, eu tô fazendo aqui, ó, o grau comparativo. Vejam bem, nós temos o grau comparativo de superioridade. Nós temos o grau comparativo de superioridade. Como é que eu vou saber se o grau comparativo é de superioridade? Dessa forma. Toda
vez, né, que for de superioridade, na minha frase eu vou encontrar mais do que ou mais que. Toda vez que na minha frase tiver mais do que ou mais que, eu vou saber que é grau comparativo de superioridade. Como assim, Pro? Ó, Pedro é mais alto do que Tiago. Pedro é mais alto do que Tiago. Então, se tem mais do que, é grau comparativo de superioridade. Certo, gente? Lembrando que superioridade tem que ter esse termozinho aqui, ó. Mais do que ou mais que. Se você lembrar se tem mais que ou mais do que, é grau comparativo de superioridade. Olha aqui. Aqui nós vamos ver o grau comparativo de igualdade, certo? Igualdade tem que ter na minha frase tão quanto ou tão como para ser grau comparativo de igualdade. Vejam bem, Tiago e Ana, que a gente conheceu lá no início. Tiago e Ana. Vejam bem, Tiago é tão inteligente quanto Ana. Tiago é tão inteligente quanto Ana. Eu tô falando que os dois são inteligentes, ó, iguais. Nenhum é mais inteligente do que o outro. Então, se eles são inteligentes, iguais, eles são o quê? Comparativo de igualdade. Como é que eu soube, Pro, que é de igualdade? Porque na minha frase eu encontrei tão quanto, ou poderia ser tão como, se aparecer também é de igualdade. Tiago é tão inteligente quanto Ana. Eu achei tão quanto, grau comparativo de igualdade. Agora nós vamos ver o grau comparativo de inferioridade. Vejam bem, de inferioridade eu preciso encontrar na minha frase menos do que ou menos que. Eu encontrando menos que ou menos do que vai ser de inferioridade. Olha aqui, Ana e Flávia. Agora, ó, Ana é menos estudiosa do que Flávia. Ana é menos estudiosa do que Flávia. Então, eu estou fazendo uma comparação de inferioridade, porque eu estou dizendo que uma é mais estudiosa do que a outra. E aqui, quem é que não gosta de estudar? Né? Quem não gosta de estudar é quem aqui? Flávia, né? Ó, Ana é menos estudiosa que Flávia. Flávia é bem mais estudiosa do que Ana, não é isso? Então, é grau comparativo de inferioridade, porque eu quis dizer o quê? Que Ana, né, que essa daqui, é menos estudiosa do que Flávia. Flávia é essa mocinha aqui. Então, se na minha frase eu encontro menos do que ou menos que, ou menos que ou menos do que, pode ser, gente, que na frase eu encontre menos que, ou pode ser também menos do que, certo? Que vai ser grau comparativo de inferioridade. Vou voltar aqui bem rapidinho para mostrar para vocês que o grau comparativo ele pode ser de superioridade, inferioridade e de igualdade. Superioridade mais que ou mais do que, inferioridade menos que e menos do que, igualdade tão quanto, certo? Superioridade mais que ou mais do que, igualdade tão quanto ou tão como e inferioridade menos que ou menos do que. Agora vamos ver aqui o grau superlativo, colocando eles aqui novamente. Pedro, Tiago, Ana e Flávia. Nós agora vamos estudar o grau superlativo, certo? Vejam bem, o grau superlativo do adjetivo indica uma qualidade em maior intensidade, certo? Então, eu vou mostrar o grau do adjetivo numa maior intensidade. Como assim, Pro? Veja aqui, ó. Formamos os superlativos absoluto sintético juntando aos adjetivos as terminações íssimo, ílimo e érrimo. Altíssimo, né? Dificílimo, misérrimo. Então, quando a gente está colocando, né, numa forma elevada aquele adjetivo. Como? Vejam bem, normalmente, gente,
Os adjetivos, quando eles vão para o absoluto sintético, eles sempre terminam em íssimo, em ílimo e em érrimo. Vejam bem, se eu digo o Pedro é altíssimo, eu poderia dizer que Pedro é alto. Quando eu vou colocar no grau elevado, eu posso dizer que Pedro é altíssimo. Eu poderia dizer que Pedro é muito alto, pode, mas se eu quero colocar no grau elevado, eu posso usar Pedro é altíssimo. Quando eu uso essas terminações, eu estou falando do quê? Do grau superlativo, né? O grau superlativo do adjetivo, certo, gente? Que vai no grau, né, de intensidade bem maior. Vejam bem, formamos o superlativo absoluto analítico, juntando aos adjetivos as palavras muito, bem ou mais. Se eu digo o Pedro é muito alto, então absoluto analítico, porque eu também poderia dizer, né, que eu poderia só expressar que Pedro é muito alto, ficaria errado? Não, não fica, certo? Mas esse grau elevado altíssimo, ele também é uma forma correta, mas também se eu quisesse colocar muito alto, também ficaria certo, tá bom? Só que aí nós íamos tratar do absoluto analítico. Vejam bem, eu finalizo aqui a aulinha de vocês, eu espero que vocês leiam, certo? Todo o conteúdo, que vocês estudem, que vocês façam a tarefinha, se preparem, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês tirem com a Pro a dúvida na nossa aula interativa. Deixando aquele recadinho de João e Alice que diz o seguinte: acredite no seu valor e prove a você mesmo que todos os sonhos são possíveis de alcançar. Um beijo da Pro Liliane.